Um outro assunto super importante que é bom a gente revisar é a questão da superposição. A gente viu alguns circuitos até agora, sempre com uma fonte só. Mas e se eu tivesse mais de uma fonte no meu circuito? Como que eu consigo tratar isso? Então imagina que eu tenho um circuito que seja uma fonte de tensão associada a um resistor. E eu tenho um segundo circuito que é uma fonte de corrente também associada a um resistor. Esse primeiro circuito é fácil resolver ele. Eu sei a tensão dessa fonte, se eu souber a tensão dessa fonte, souber a resistência, a tensão que vai estar caindo sobre o resistor é a mesma da fonte, então a corrente está passando aqui, é V sobre R, resolvido. Aqui, se eu conheço a corrente e conheço essa resistência, de novo, a tensão que vai estar caindo sobre o resistor vai ser I vezes R. Consigo resolver esses dois tranquilamente. Mas e se eu tivesse o seguinte circuito? Que mistura agora as fontes de corrente e fonte de tensão. Como que eu consigo descobrir qual que é a tensão e a corrente que estão passando pelo circuito? Bom, uma maneira da gente resolver esse circuito é usando as leis de Kirchhoff, primeira e segunda lei de Kirchhoff. Seria a maneira mais direta, né? Mais, em primeira instância, mais simples de resolver, mas a gente vai ver que vai cair em umas contas mais cabeludinhas. Então vamos dar uma olhada. Imagina que, então, eu vou querer avaliar os laços que eu tenho nesse circuito, então eu vou ter um primeiro laço aqui, que é o meu laço da corrente 1, e eu tenho também um laço aqui, que é o laço da minha corrente 2. Aí eu preciso fazer as equações de acordo com as leis de Kirchhoff. O primeiro laço me diz que a tensão vai ser igual ao I1 vezes o R1, né, a tensão que cai sobre o primeiro resistor, mais, e aqui que a gente tem que tomar cuidado, I1 menos I2 vezes R2, né? Porque aqui a gente tem as correntes dos dois laços estão passando por R2, então a gente precisa levar isso em consideração. Bom, o segundo laço, não tem muito o que fazer aqui. A gente simplesmente diz que o I1, ou desculpa, o I2 é igual a menos I. Porque eu estou forçando, se eu estou forçando a corrente com essa minha fonte de corrente, eu sei o quanto que vale o I2. Aí eu posso substituir o I2 igual a menos 1, menos I, na fórmula de cima. E eu vou obter, então, que V é igual a I1 R1 mais I1 mais I R2. Posso agora colocar o I1 em evidência. Então, I1 vai ser igual. Antes, vamos fazer uma outra etapa. Vamos colocar aqui o V é igual a I1 de R1 mais R2, ainda mais um I R2. E agora eu coloco o I1 em evidência. Eu sei agora que o V menos I R2 dividido por R1 mais R2, isso é o meu I1. Beleza? Agora vem a última parte, porque o que eu quero descobrir nesse circuito, eu esqueci de falar isso no começo, então o que a gente quer descobrir é essa tensão aqui, Vzinho. Então, para chegar no Vzinho agora, tá fácil. Basta a gente notar que esse termo aqui, ó, é o Vzinho. Então, vamos substituir aqui em cima. Vamos dizer que o Vzinho é igual a I1
menos I2 R2, que eu sei que é igual a V menos IR2 sobre R1 mais R2 mais I, e tudo isso vezes R2. Pronto. Essa é a resposta do circuito. Usei as leis de Kirchhoff. E, óbvio, está bem difícil da gente enxergar, interpretar alguma coisa. A gente pode fazer uma manipulação algébrica aqui e tentar simplificar o que está esse resultado do V. Vamos então falar o seguinte, dizer que eu tenho VR2 menos mais VR1 não, pera lá pessoal, seguinte, eu quero agora, eu vou multiplicar em cima e embaixo o I por R1 mais R2, então vai ficar V menos I R2 mais I R1 mais I R2, tudo isso dividido por R1 mais R2 e multiplicado por R2. Esses dois termos a gente pode cortar. Então vai sobrar aqui o seguinte, V, tenho que meu Vzinho é igual a V mais I R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa é a minha resposta. Essa é o que eu queria ter. Como eu posso interpretar essa resposta? Bom, eu tenho um divisor de tensão no R2, essa parte aqui, o R2 dividido por R1 sobre R2, esse é esse divisor de tensão aqui. Eu tenho uma fonte de tensão, que é a própria fonte de tensão, e eu tenho uma outra fonte que aparece agora, que é o I vezes R1, ou seja, é como se essa fonte de corrente associada a esse resistor se tornasse uma segunda fonte no meu circuito. Tá? Mas existe uma maneira mais simples da gente chegar nesse mesmo resultado, que é usando a superposição. Vamos ver? É aqui que nós vamos ter que usar o princípio da superposição, que fala o quê? Essa fonte de corrente, ela independe da fonte de tensão. A mesma coisa, a fonte de tensão independe da fonte de corrente. Então, o que estiver acontecendo nos resistores, neste caso, em função dessa fonte de corrente, dessa fonte de tensão, também vai depender da fonte de corrente. Ao mesmo passo que o que estiver acontecendo nos resistores em função dessa fonte de corrente vai depender da fonte de tensão. E, porque este é um modelo linear, eu posso somar os efeitos de cada uma dessas duas fontes para chegar no meu resultado final. De novo, deixa eu frisar, isso só vale porque os resistores são dispositivos lineares. A mesma coisa vale para indutor e vale para o capacitor. Mas na frente do curso a gente vai ver diodos e transistores que são dispositivos não lineares, que isso já não é mais válido. Aí nós vamos ter que linearizar o circuito. Mas assumindo que eu tenho dispositivos lineares, né, meu circuito é composto somente por componentes lineares, eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá e tirar uma das fontes e avaliar como o circuito se comporta. Depois eu tiro a segunda fonte e avalio como o circuito se comporta. E depois eu somo tudo. Então, no caso aqui, eu posso manter a minha fonte de tensão e arrancar a minha fonte de corrente. O que significa tirar minha fonte de corrente?
Se eu não tiver fonte de corrente, eu não quero ter corrente passando por esse condutor aqui, por esse condutor onde está a fonte de corrente. Então eu preciso de fato eliminar minha fonte de corrente do circuito, deixando o circuito neste ponto em aberto. Ou seja, eu eliminei a influência daquela fonte de corrente, porque a corrente nesse condutor aqui agora é zero. E aí eu posso resolver esse circuito como um divisor de tensão, né? Se eu tenho o R1 e o R2 aqui, eu consigo calcular a tensão sobre o R1 e a tensão sobre o R2, fazendo um simples divisor resistivo. Agora, se eu quiser, ou se eu agora seguir em frente e for manter a minha fonte de corrente e tem que tirar a minha fonte de tensão, eu preciso eliminar a fonte de tensão, só que eu quero que agora a tensão que esteja no condutor que antes tinha a minha fonte tem que ser zero. No momento ela não é zero. Então, para eu garantir que essa tensão aqui seja zero, eu tenho que colocar um curto. Então, no momento que eu coloco um curto, e que eu tiro uma fonte de tensão, eu preciso substituí-la por um curto-circuito. E aí resolvo o circuito aqui como um divisor resistivo, né? Tenho os dois resistores em paralelo e resolvi o meu circuito. Ou seja, recapitulando, se eu tirar uma fonte de tensão, eu preciso colocar no lugar dela um curto-circuito, porque eu quero que onde estava a fonte, agora não tenha diferença de tensão. Se eu for tirar a fonte de corrente, aí eu tenho que substituí-la por um aberto, porque aqui eu não quero que tenha corrente. E porque eu estou usando dispositivos lineares, eu posso solucionar o circuito para uma fonte, depois solucionar o circuito para outra fonte, somar as duas coisas, os dois resultados, e assim obter o resultado total. Beleza?